Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Deus tem algo novo para fazer entre nós essa noite. Deus mudou toda uma agenda para que nós estivéssemos aqui. Eu não deveria estar aqui hoje, deveria estar com a minha mãe. Temos uma escala para tomar conta dela entre os filhos. Minha esposa está lá nesse instante, ficou lá durante todo o dia, para que eu tivesse um tempo de busca ao Senhor, para preparar essa palavra para essa noite. E até agora ela está lá e eu estou aqui. Acabando o culto, vou direto para a casa dela, ali em Cariacica, Campo Grande. Mas Deus tem algo novo. Deus mudou toda a agenda para essa noite. E a minha oração, antes de ler o texto, nós cantamos: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo vem. Essa é a minha oração para você e para mim. Cantamos também: não há poder do inferno que possa resistir ao grande eu sou. Então que o Senhor cumpra o propósito dele para essa noite, para a sua vida, para a minha vida, e que você possa ser impactado pela palavra do Senhor e pela presença do Senhor. Pai, eu faço uma oração ousada nessa noite, diante da tua igreja. Jesus, quando caminhava caminho de Emaús e falava com os discípulos, diz a Bíblia que o coração deles ardia pela presença do Espírito Santo de Deus. Faz de novo, Senhor, nessa noite entre nós. Ao expormos a tua palavra, que o nosso coração queime de paixão, de zelo, pela manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus entre nós. E eu quero declarar para os céus: será uma noite inédita, será uma noite extraordinária da presença do Senhor entre nós. Nós viveremos o melhor que o Senhor tem para nós nessa noite. Faz algo novo, algo inédito, para a glória do Rei Jesus. É a nossa oração. Amém, amém. Há uma presença gloriosa, majestosa entre nós nessa noite. Durante o período de louvor, sentimos: o Rei está entre nós. Não é só porque quando oramos, quando estamos juntos, 2 ou 3, Ele está no meio de nós, mas hoje Ele se deixa perceber entre nós. E louvado seja o nome dEle por isso. Que Deus gerou no meu coração para compartilhar com vocês. Está em Isaías 43, de 14 a 21. Isaías 43, de 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriaram. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma tossida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar
o meu louvor. E louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. O que Deus gerou no meu coração como tema de reflexão, para junto pensarmos nessa noite, em cima desse texto, é tempo de avançar. É tempo de avançar. Será que você poderia dizer comigo? É tempo de avançar. Deixa eu tirar um pano de fundo, antes de entrarmos propriamente no texto. Essa história acontece cerca de 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Deus começa então falando com o povo, com os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. Depois de certo tempo, Deus levanta então Moisés. E Moisés então, junto com as leis, tira o povo do Egito e o leva à terra prometida. Passa por Josué, eles herdam a terra. E depois daquele período, o povo então pede um rei. Então Saul é levantado. Logo depois então, Davi é levantado. E o filho de Davi assume o reino, Salomão. E a partir daí então, o reino de Israel é dividido. Reino do norte, chamado Israel. Reino do sul, chamado Judá. E nesse período então, Israel se desvia dos caminhos do Senhor. E Deus então levanta profetas menores da Bíblia. Levanta os profetas maiores como Isaías, como Ezequiel e outros mais. E aí o que acontece nesse período? Quando o reino se divide em reino do norte e reino do sul, o povo de Israel começa a abandonar o Senhor. Começa a praticar idolatria e a buscar outros deuses, que o Deus tinha dito que não devia buscar outros senão o Deus Jeová Jireh. E aí então Deus envia as nações. Deus executa juízo sobre a nação de Israel. E Deus levanta então o rei da Síria, chamado Senaqueribe. E ele então começa a aprisionar, a conquistar Israel, o reino do norte. E Senaqueribe então vai para ajudar o reino do sul. E quando ele está prestes a conquistar Jerusalém, depois de conquistar 46 cidades de Jerusalém, o rei Ezequias e o profeta Isaías intercede a Deus, e Deus dá um livramento extraordinário, onde 185 mil soldados são mortos do rei da Síria. E Ezequias então ora a Deus e pede mais 15 anos. Deus dá mais 15 anos a ele de vida. E seu filho Manassés então faz o que era mal perante o Senhor, e Deus executa o juízo. E aí levanta-se outra nação importante na época, que tinha o domínio, que era a Babilônia. Então Deus executa o juízo, e eles levam o povo de Judá cativo para a Babilônia, onde eles ficam lá por 70 anos. E o texto que lemos foi escrito quando o povo de Israel estava aprisionado na Babilônia. Não sei exatamente o período, se esse texto, quando eles estavam lá por 20, 30, 40, 50 anos, mas o fato é que eles estavam lá já há algum tempo, estavam desolados, estavam lá sentindo-se culpados pelos pecados de seus pais, pelos pecados de Judá, estavam desapontados com a sua própria história, desesperados, longe da cidade, sem esperança de retorno e sem enxergar uma saída. E nesse contexto, onde não havia esperança de voltar à terra prometida, onde não havia esperança de restauração, Deus então envia uma mensagem através do seu profeta. Do capítulo 40 ao 60 do livro de Isaías, Deus escreve para um povo que estava exilado, aprisionado na Babilônia. Imagine um contexto, eles lá por décadas, sem esperança de um futuro, e Deus então dá uma promessa, e Ele diz
que restauraria a nação de Israel. E no texto que lemos, nos versículos 14, 5 e 16, Deus então começa, através do seu profeta, introduzindo a ele mesmo, dizendo: o Santo de Israel, o Criador de Israel, o que vos redime, o vosso Rei, como se dissesse: eu sou aquele que fez todas essas coisas, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que abriu o Rio Jordão, que fez tantos sinais, deu água no deserto e os trouxe até aqui. O grande eu sou. Então começa a promessa de restauração falando a respeito dele, dizendo: o Santo de Israel, o Criador de Israel, o que vos redime, o vosso Rei. Talvez se fôssemos contextualizar para os nossos dias hoje, com o conhecimento que temos da Bíblia, do Novo Testamento, cantamos sobre o grande eu sou, lembra? Não há poder do inferno que possa resistir ao grande eu sou. E se contextualizarmos nos dias de hoje, Deus falando para você e para mim, falando a respeito dele mesmo, além de ser o Santo de Israel, o Criador de Israel, o que vos redime, o vosso Rei, poderíamos dizer: o grande eu sou, ele é a raiz de Davi. O grande eu sou é aquele que protegia no deserto com uma nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. O grande eu sou é o guarda de Israel. O grande eu sou é a estrela da manhã. O grande eu sou é o lírio dos vales, o pão da vida. O grande eu sou é a luz do mundo, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o caminho, ele é o advogado sentado à direita do Pai, ele é a verdade, ele é o sumo sacerdote, o resgatador, o libertador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro pascal. O grande eu sou, aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que é digno de abrir o livro da vida. Ele é a porta das ovelhas. O grande eu sou é a ressurreição e a vida. O grande eu sou é a videira verdadeira. O grande eu sou é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O grande eu sou é o Deus Emanuel. E a lista continua. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque quando estamos em meio a uma luta, em meio às dificuldades, muitas vezes nós não enxergamos uma saída, não vemos uma luz no fim do túnel. E esse era exatamente o contexto de Israel. Aprisionados, cativos, alguns deles, como Daniel e seus 3 amigos, com o nome egípcio, Sedraque, Mesaque e Abidnego, não pecaram contra o Senhor, mas foram levados como cativos para a Babilônia. E eles estavam lá sem esperança, desiludidos, achando que Deus os abandonara. E em meio àquele contexto, Deus então diz uma palavra através do seu profeta: eu os restaurarei, eu os trarei para a terra de Israel novamente. E ele diz algo: eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebe? Eis que porém um caminho no deserto e rio no ermo. Ele abrirá portas, ele abrirá uma estrada onde não existe. E quando estamos em meio às nossas lutas, enclausurados, como a nação de Israel estava aprisionados, muitas vezes nós não vemos uma saída, ou achamos que Deus não se lembra mais de nós. Mas eu quero te dizer nessa noite, assim como Deus trouxe uma promessa para a nação de Israel, Deus traz uma promessa para você que está vivendo numa situação similar. Ele vai abrir um caminho no deserto e rios no ermo, na sua história e na sua trajetória. Ele diz: assim como os tirei do Egito, no Êxodo, tirarei vocês da Babilônia. Mas dessa vez a libertação, ela vai ser mais surpreendente. Não vai ser abrindo o mar para que você passe a seco, mas vai ser o contrário. Vai ser que você passe
no deserto. Eu vou trazer o rio para o deserto. E ele vai fazer coisa nova. E ele fez coisas novas na nação de Israel. Portanto, amados, eu quero declarar sobre a sua história. Deus fará algo novo na sua trajetória. Ele irá nos surpreender, porque Ele é o grande eu sou. Aleluia, aleluia. Eu quero falar essa noite apenas sobre três pontos nessa reflexão para nós dessa noite. A primeira delas é: nós precisamos despreender do nosso passado. O versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, diz o Senhor para uma nação que estava enclausurada, que estava aprisionada por décadas. Logo, amados, nós não podemos permitir que o passado venha nos limitar no dia de hoje, nem o nosso futuro. Ele, em outras palavras, ele estava dizendo para a nação de Israel: esqueçam tudo o que vocês ouviram do passado. Eu vou fazer algo novo, diferente na sua história e na sua trajetória. O passado, amados, ele serve sim, pode nos inspirar, mas ele não pode definir, nem limitar para que nós entremos no novo de Deus. Diz o Senhor: eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Precisamos crer que, a despeito da nossa situação, Deus vai fazer algo novo na minha história. Como fez na nação de Israel, Ele fará na sua trajetória. Moisés, quando ele tira o povo da terra prometida, quando ele tira o povo a caminho da terra prometida, melhor dizendo, o povo, eles eram escravos, estavam sofrendo, não tinham perspectiva de mudança, eram dominados. E aí Deus levanta um homem improvável para resgatar e tirar o povo da escravidão. E aí eu faço uma pergunta para você: você se lembra no início da caminhada cristã como nós éramos cheios de fé? E ao passar do tempo, muitas vezes essa fé vai se esvaindo, muitas vezes o medo toma lugar. Mas eu vim hoje para te dizer, meu amado, que o fracasso do nosso passado, ele não pode nos paralisar. Mas não é só o fracasso muitas vezes que nos paralisa. Às vezes também o nosso sucesso do passado nos paralisa. Às vezes eu pergunto a algumas pessoas: como está, meu irmão, como é que está a vida cristã? Ah, mas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu era um homem, uma mulher cheio de Deus. Eu pergunto: e agora? Não, os tempos mudaram, sabe como é que é? E aí, muitas vezes começamos a criar justificativas, fortalezas, para justificar aquilo que aconteceu no passado e não acontece mais. Então, amados, o passado não pode nos paralisar, seja por coisas que fracassaram, ou seja por coisas que deram certo em Deus, mas que nos paralisaram. E eu venho hoje para te dizer: Deus tem algo novo para fazer na sua história. Seja você um cristão autêntico, seja você que ficou paralisado porque errou o caminho, ouviu outras vozes que não ouvia, Deus vai fazer algo novo nessa noite. Deus está dizendo para nós: não fiquem presos ao passado. Fiquei pensando sobre essa questão de olhar o passado. Acho que o melhor exemplo que eu posso dar: quando você está dirigindo seu carro, sua bicicletinha elétrica, sua moto, você olha para onde? Para frente ou para trás? Você olha o tempo todo para frente, mas algumas vezes você dá uma olhadinha no retrovisor, não é isso? Você não fica o tempo todo olhando no retrovisor, senão você vai errar o caminho. E é assim com o Pai. Ele quer que nós avancemos. O passado vai ser uma referência. Devemos aprender com os insucessos e com os sucessos. Mas Ele quer que nós avancemos para algo novo que Ele irá fazer na nossa história. O passado não pode nos limitar. O
que Deus irá fazer. Ele irá abrir caminho no deserto. Isso quer dizer, amigos, amados, Deus vai abrir um caminho onde não existe caminho. É isso que o texto está dizendo. Não tinha caminho no deserto, mas no entanto ele dizia para aquele povo que estava aprisionado e não via uma luz no fim do túnel, ele disse: eu vou abrir um caminho onde não há caminho. Eu vou fazer com que rios venham no ermo. O que quer dizer essa expressão, no ermo? Ele vai fazer rios aparecer, nascer no ermo, onde não há vida. Essa expressão, rios no ermo, significa, presta atenção nisso, significa provisão abundante, solução em meio à situação de escassez e desolação. Essa expressão, rio no ermo, ela simboliza que Deus cria caminhos e suprimentos onde antes não havia nada, como fazer rios brotarem em um deserto árido. Isso quer dizer para nós, irmãos, Deus está trazendo para nós, essa é uma ilustração de rios no ermo, que Ele vai trazer esperança, Ele vai trazer renovação, Ele vai trazer uma capacidade de superar desafios que aparentemente são impossíveis. Ele, então, eu quero declarar sobre a sua vida, Ele abrirá caminhos onde não há caminho, e Ele fará rios aparecerem no ermo da sua história. Aleluia, por essa verdade. Aleluia, aleluia. Se inspire, amados. Não podemos olhar o passado, mas isso não pode te travar de progredir em Deus. Histórias, coincidências, melhor dizendo, começarão a aparecer quando acreditarmos que Deus vai abrir caminhos onde não existe. Vou dar um exemplo meu. Recentemente, estamos aqui, eu e minha esposa, no Brasil já há 2 anos. Para quem não sabe, vivemos 15 anos fora do Brasil, em diferentes países, em diferentes continentes. Eu me lembro a primeira vez que nós fomos para morar no Oriente Médio. Deus então abre uma oportunidade de emprego. Estávamos orando, Deus tinha falado conosco, e de repente, um convite para ir para o exterior. E aí ficamos 7 anos no Oriente Médio, e de lá então fomos para Nova Caledônia, do lado da Austrália, ficamos mais 2 anos, voltamos ao Brasil, por uma direção de Deus. Deixei uma empresa grande que trabalhava num cargo executivo, e o Senhor disse: volta para o Brasil. Naquela ocasião tínhamos um negócio que não estava dando certo, o Senhor falou: volta. Então eu peço demissão daquela empresa, de uma carreira internacional bem sucedida, e voltamos ao Brasil em obediência ao Senhor. E aquilo que humanamente poderia ser um erro. Como é que você pode largar uma carreira internacional, voltar para o Brasil, seguindo a voz de Deus? E assim o fizemos, e glória a Deus que o fizemos. Eu quero dizer algo para você. Quando Deus te dá uma direção para você deixar algo na sua história, é porque Ele já planejou algo lindo e maravilhoso para você no futuro. Eu vou repetir isso para você. Quando Deus te dá uma direção para você deixar algo na sua vida, seja uma luta, seja uma dificuldade, seja lá um vício, seja lá o qual for, Ele já tem algo melhor planejado para você para o futuro. E louvado seja o Senhor. Voltamos ao Brasil, ficamos aqui 2 anos, e de repente, veio um convite para ir para a África. Mudamos então para a África, para Madagascar, no nível hierárquico um pouco menor que eu estava na empresa anterior. E após 6 meses, estava lá. Deus abre a porta, e eu então passo a ocupar o mesmo cargo que tinha na empresa anterior, a empresa internacional, um cargo executivo. Ficamos lá por 5 anos. Por que eu estou dizendo isso para você, meu amado? Precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos crer
que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la, e que Deus tem o melhor para nós. O problema é que muitas vezes olhamos para os nossos problemas, olhamos a situação que temos, não vemos saída e achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas Ele não esqueceu de você. Ele fará surgir um caminho onde não há caminho, e trará rios no ermo da sua história, assim como trouxe para a vida de Israel, para a nação de Israel. Mas para entrar nesse novo que Deus tem para nós, nós devemos deixar para trás algumas coisas. Eu queria falar sobre duas coisas que nós devemos deixar. Devemos deixar hábitos, padrões de pensamento, devemos deixar certas atitudes e dar espaço a novos pensamentos, crenças e valores que Deus quer incutir na nossa mente, que é a palavra de Deus. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, algumas crenças e pensamentos que devemos mudar. Quando eu digo, eu não vou conseguir, a palavra do Senhor diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu digo, esta situação é grande demais para mim, não vou conseguir superar, mas a palavra de Deus diz, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Talvez alguém diga, eu não tenho forças para continuar, e o Senhor nos diz através da sua palavra, o Senhor renova as nossas forças dos que esperam nele. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Outras crenças que devemos deixar, eu não sou bom bastante. A palavra do Senhor, eu estou pulando as referências para ser mais objetivo. Eu não sou bom bastante. A palavra do Senhor nos diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você diga, eu não vejo saída, mas Deus faz um caminho no deserto e rios no ermo. Talvez você diga, eu fracassei, não tem mais solução para mim. E o Senhor te diz, eis que faço nova todas as coisas. Eu estou sozinho nessa. E a palavra do Senhor diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Talvez você diga, nada vai mudar, absolutamente nada. Mas a palavra do Senhor nos diz, para Deus, nada é impossível. Eu não sei o que fazer. E a palavra diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a dá livremente. E talvez você diga, eu não tenho valor. E a palavra do Senhor nos diz, com amor eterno, eu te amei. Então, quando trocarmos essas crenças em pensamentos pela palavra de Deus, você começará a alimentar o teu espírito e a tua alma, e isso trará uma mudança em você de dentro para fora. Eu quero falar antes de atitudes, agora de atitudes, mas antes eu quero dizer algo que eu estou fazendo, a minha vida pessoal, algo que eu aprendi nesse ano de 2025, estudando um pouco a palavra, lendo alguns livros. Eu percebi que muitas vezes nós lutamos com um pensamento, e acho que a melhor forma de eu elucidar isso, quando eu não era cristão, eu fumava 40 cigarros por dia, 2 maços de cigarros por dia. As pessoas me veem hoje, nem conseguem imaginar, mas louvado seja o Senhor, é o processo de transformação de Deus. E naquela época eu queria parar de fumar. Só que para parar de fumar, eu ficava pensando o tempo todo, não, preciso parar de fumar, preciso parar de fumar. Aí pegava o isqueiro, entrava no ônibus, jogava o isqueiro pela janela aberta, um maço de cigarro, vou parar de fumar. Saltava do ônibus, primeiro bar que tinha, eu ia lá e comprava o cigarro. Eu quero dizer para você com isso, amados, algo que eu aprendi esse ano. Se tem uma área da sua vida que o diabo quer dominar, é a nossa mente. Porque se ele dominar a mente, ele domina o corpo, as emoções, os sentimentos, a sua vida e a vida dos... Aprendi. Quando pensamentos vêm que não são do Senhor, ou a mente começa a viajar, não fica tentando alimentar aquilo. Eu preciso... Troque os pensamentos por outros. Troque seus pensamentos por outros. O que eu tenho feito? Palavra. Quando
tentações vêm. Então, na minha mente, eu digo para mim mesmo, por exemplo, o meu corpo é templo do Espírito Santo, local de habitação do Senhor. Então eu não vou fazer isso, porque eu quero ser um local onde o Espírito do Senhor tenha prazer de estar. Amém, amados? Então troque esses pensamentos por outros. E eu sugiro que seja a palavra do Senhor. Eu estou vivendo agora algo, eu estou decorando a Bíblia, decorando algumas coisas. Então, em algum momento que eu estou numa fila esperando alguma coisa, não tem celular, não tem nada, eu fico lembrando para mim mesmo versos bíblicos, salmos bíblicos, e eu fico então, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por de trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Então o conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre o modo elevado, não posso atingir. Para onde fugirei da Tua face? Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Se subo ao céu. E aí eu vou falando, Salmo 139. Aí daqui a pouco, na outra ocasião, eu vou para o Salmo, um outro Salmo, Salmo 127, Salmo 128, 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Está entendendo, amado? E aí esse começa um processo de dentro para fora, da palavra do Senhor, e a palavra vai alimentando, a palavra é vida, ela penetra a ponto de dividir a alma e medula, alma e espírito, diz a palavra do Senhor. Então eu queria te sugerir, ao invés de deixar a mente viajando por caminhos, por lugares áridos que não edificam o Senhor, fale a palavra do Senhor, medite a palavra do Senhor, e isso vai começar a transformar a sua vida. Amém, amados? Estou falando sobre atitudes, falei sobre crenças em pensamentos, algumas atitudes que devem mudar. Ao invés de carregar ansiedade, a palavra do Senhor diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ao invés de guardar rancor, perdoai como o Senhor vos perdoou. Ao invés de agir com impulsividade, diz a Bíblia que a resposta branda desvia o furor. Ao invés de reclamar, a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. Talvez você não entende tudo, amados. Falamos na nossa célula, na reunião de ontem, quando estudamos o tema dessa semana, né? Sobre os patriarcas. Hoje nós conhecemos a história de Abraão toda. Mas se lêssemos só aquela primeira parte: sai da sua casa, da tua parentela, e vai para o lugar para onde eu te enviarei. Parece uma coisa maluca. E é assim na nossa vida. Você não sabe o final da sua história. Você não sabe onde Deus irá levá-lo no futuro. Mas você precisa crer, você precisa ter fé que Deus tem o melhor para você, e precisa acreditar. E aí, a partir do momento que você tem essa perspectiva, você vai dizer: Senhor, louvado seja o Senhor. Eu não entendo o que eu estou passando, mas eu creio que o Senhor tem um propósito nessa história, e que lá na frente eu vou entender que os caminhos do Senhor são melhores do que os meus caminhos. Ao invés então de reclamar, dê graças. Ao invés de temer o futuro, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Ao invés de viver preso ao passado, a palavra do Senhor diz: esquecendo das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, eu avanço para a frente. Ao duvidar da provisão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda mais 4 atitudes que devemos mudar. Ao invés de depender da força humana, diz a palavra, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ao invés de desistir na luta, diz a palavra do Senhor que as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda altivez e sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mais uma vez falando da palavra do Senhor.
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ao invés de falar o que destrói e não edifica, fale a palavra, que as palavras do Senhor sejam boas para edificação e graça. E ao invés de caminhar sozinho, diz em Deuteronômio 31:8, que o Senhor vai adiante de você. Amém por isso? Queria repetir uma frase. Essa frase não é minha, é do C.S. Lewis. Deus nunca nos chama para deixar algo sem já ter preparado algo melhor no futuro para você. E eu vou repetir. Deus nunca nos chama para deixar algo sem já ter preparado algo melhor para nós no futuro. Deus está nos falando nessa noite, não fiquem presos ao passado, seja por tragédias, sejam por coisas milagrosas que aconteceram. O passado não pode nos limitar o nosso futuro. Então, amados, esse é o primeiro ponto. Precisamos nos desprender do passado. O segundo ponto, diz o versículo 19, que ele abriria um caminho no deserto. Um caminho improvável, mas que o povo deveria passar pelo deserto. O deserto, ele representa muitas vezes situações onde não há saída. Lugar de solidão, muitas vezes de aridez espiritual, de angústia, de temor, de medo, de reclamação. Mas o deserto também, ele revela a condição do nosso coração. É no deserto que Deus se revela de forma especial. É um lugar de dependência de Deus, é um lugar de ouvir Deus. Na pandemia eu passei por um deserto. Estávamos na África, minha esposa veio para o Brasil. Naquela ocasião, para viajar, tinha que fazer o teste do Covid. E viemos para o Brasil, fizemos o teste, o meu deu ok e o dela deu positivo, então ela não podia viajar. Então eu fui sozinho e ela ficou aqui. E aí passaram-se 15 dias, ela fez novo teste positivo. Passaram-se um mês, outro teste positivo, 2 meses positivo. O corpo dela começou a produzir anticorpos. Vou resumir a história para você. Passaram-se 9 meses e eu fiquei sozinho em Madagascar. E ela ficou sozinha no Brasil. Nesse período, Deus me testou, Deus me provou, Deus me moeu. E mesmo após 30 anos de caminhada cristã, eu achava que eu me conhecia. E eu pude ver que Deus sonda o nosso coração e conhece o nosso íntimo. E ali então me revelou coisas que eu precisava tratar. Então eu tratei. E a partir dali, o meu caráter foi um pouco mais transformado. E eu estou cada vez mais parecido, pois todos nós estamos numa caminhada de crescimento espiritual, de glória em glória. A santidade, ela é crescente, não é algo que você faz assim e você vai progredir, não. Você vai galgando degraus por degraus e caminhando nessa escala, porque o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Agora, muitas vezes nós dizemos: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando nós dissemos, isso está lá em Tiago 4,7. Mas quando dissemos essa frase, normalmente nós não dizemos a primeira parte desse versículo, que é: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, para que possamos resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, é necessário nos sujeitarmos a Deus. Essa é a estratégia. Sem isso, não conseguiremos resisti-lo, muito menos ele fugir de nós. Deus irá criar um caminho para nós, que vai nos apontar para direção, para providência, para propósito. E quem sabe hoje você esteja vivendo um deserto. Talvez você esteja lutando com questões internas, psicológicas, físicas,
com desafios pessoal, quem sabe na área de saúde, trabalho, finanças, casamento, vício e tantas outras coisas. Mas eu quero te dizer algo a respeito do deserto. O deserto com Deus, ele tem o potencial de extrair o melhor de nós para Ele, porque ali será revelado quem de fato nós somos. Quero dizer algo, o deserto não é o fim. Esse período vai te preparar para o novo de Deus, um novo nível, assim como foi na minha história de 9 meses sozinho, longe da minha amada. Hoje eu estou muito mais maduro em Deus do que eu estava naquela ocasião. Deus, então, o deserto é um lugar de provação também, mas a Bíblia diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeito. Devemos pedir com fé, com sabedoria. Sabe, amados, o que irá nos sustentar no deserto? Eu vivi isso na pele. É o mesmo que sustentou Jesus quando ele estava sendo tentado por Satanás. Lembra o que foi? A palavra de Deus. Não há outra coisa quando estamos sendo testados ou passando por dificuldades e lutas. O que vai te sustentar é a palavra do Senhor. Você caminhar de fé em fé e crer que mesmo em meio àquela situação, Deus tem um plano e um propósito para a sua vida e para a sua história. Amém? Quando estamos no deserto, precisamos ficar atentos às estratégias diabólicas. Eu quero dizer que mesmo no deserto, o sofrimento é passageiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele tem um tempo determinado. E sabe, porque muitas vezes ele demora um pouco mais, não é porque Deus não consegue agir, mas é porque muitas vezes nós demoramos a entender o propósito que Deus tem quando estamos passando pelo deserto. Entrega isso para o Senhor, de corpo e alma, e você vai ver algo novo acontecendo na sua história. Em último lugar, primeiro lugar, desprender do passado. Segundo, passar pelo deserto. E terceiro e último, crer que Deus é capaz de fazer o impossível. Crer que Deus é capaz de fazer o impossível outra vez. Talvez você já viveu isso no passado. E ele diz: eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. E nós cantamos essa canção: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Cantamos, e a palavra então diz: eis que faço coisa nova, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Será que vocês não percebem? Deus está abrindo um caminho no deserto. Deus está fazendo com que rios surjam em terra seca. Interessante que aqui, quando Deus diz para nós não olharmos mais para o passado, Ele falando à nação de Israel, quando o povo passou no Mar Vermelho, o mar se abriu, eles passaram a seco. O novo caminho que Deus abrirá aqui, ou abriu para a nação de Israel, passando pelo deserto, e a água veio para o deserto. Então Deus vai fazer de novo, amados, na sua história. Eu não sei como, mas Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Criador de todas as coisas. Diz a Bíblia que os céus e a terra são do Senhor, Salmo 24. Tudo que existe, as coisas visíveis e invisíveis, são dEle. Então Ele tem algo de bom para você, o melhor de Deus. Ainda eu quero declarar isso para você: o melhor de Deus sobre a sua vida ainda está por vir. E recebe essa palavra. Deus me traz isso à mente quando lá em Madagascar, um pastor com mais de 40 anos de ministério, tendo mais de 60 pastores sob a sua liderança, ele perde a esposa. Eu acho que essa história ilustra bem esse ponto.
Pensando num homem que serviu ao Senhor durante muitos anos, mais de 40 anos de ministério, casado com uma bela mulher, juntos no ministério. Ele lidera mais de 60 pastores, mais de 5.000 pessoas sob a sua liderança, e de repente Deus leva a esposa. E aí, em meio a esses 60 pastores que ele podia chamar para o velório, o velório durou 3 dias, parte da cultura local, com o corpo estendido sobre uma mesa na sala, sem ser no caixão. Ele então disse: Célio, você poderia trazer uma palavra antes de enterrá-la? Eu falei: claro. Isso era no sábado à tarde, e no domingo pela manhã a pessoa pode 3 dias ser enterrada. E eu fui para casa, e aí eu falei: pai, o senhor tem que me dar uma palavra para dizer para esse homem. O que dizer para ele? Eu orei ao Senhor, e Deus então me trouxe à memória alguns exemplos bíblicos. E eu então disse para aquele homem, e eu disse: pastor, a palavra de Deus para você nessa manhã, no dia do velório com o corpo da esposa dele, diz a frase que eu falei para você agora, que Deus me trouxe à mente, não estava previsto eu falar. Do inglês é: the best is yet to come. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. E eu falei para aquele pastor, falei: talvez você não está entendendo o que está acontecendo agora na sua vida, mas Deus tem o melhor para você. Apesar de tudo que você viveu, você ainda vai viver coisas maiores para o reino dele. E aí Deus me lembra, quando a gente olha para a história de José do Egito, se a gente não soubesse o final da história, ver que ele foi jogado numa cova, vendido como escravo, aprisionado, se a história parasse ali, nós diríamos: onde está Deus? Vale a pena servi-lo? Mas porque nós conhecemos a história, nós sabemos que Deus foi fiel na vida dele. Você não conhece a sua história, meu amado. A sua história está sendo construída. Deus está te preparando para algo melhor no futuro. Você precisa crer. Eu olho para a minha vida no passado. Um cara aqui do interior de Campo Grande, num bairro chamado Cruzeiro do Sul, tendo viajado mais de 15, 20 países, falando inglês hoje, um milagre de Deus, de uma família muito simples. Eu olho para trás e vejo Deus orquestrando cada etapa da minha vida. E mesmo falando de mim, eu posso te dizer: o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. Ainda tenho sonhos, tenho projetos. Eu e minha esposa temos ido lá pregar na prisão para as mulheres 3 meses que eu estava fora do Brasil, mas já cheguei, segunda-feira estamos lá pregando de novo. Deus tem colocado sonhos. Eu ainda vou compartilhar com o pastor Chicão, cadê ele? Com o pastor Francisco. Deus vai gerando sonhos dele no seu coração. Eu já estou terminando. Nós oramos. Então você não conhece a sua história, meu amado. Creia que Deus tem o melhor para você. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível que crê. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Aquele que começou a boa obra irá completá-la. E diz a palavra, nesse mesmo capítulo que lemos: não temas. Assim diz aquele que o formou: não temas, pois eu o resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Deus amado está inaugurando um futuro que não é apenas repetição do passado na sua história. Ele está trazendo algo novo à sua existência. Quando buscamos andar com Deus com sinceridade, presta atenção nisso, eu já estou terminando. Quando buscamos andar com Deus com sinceridade, coincidências começam a acontecer na sua história. Um chamado de emprego aqui, uma oração ali, algo novo aqui,
algo acontece lá, uma restauração aqui, uma cura na família, uma oportunidade de emprego que se abre. Eu me lembro aqui, quando estávamos orando pela Andressa, pelo seu amado esposo, que ficou desempregado, orávamos lá na célula, e eles estavam firmes em Deus, o Santiago, a Andressa e o Santiago, e eles, lembra Marcela, orávamos por eles, e eles firmes em Deus, eles estão lá, e eles firmes em Deus, crendo que Deus não os desampararia, e Deus não os desamparou. No tempo do Senhor, uma porta de emprego se abriu. Santiago está empregado já há alguns meses, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, quando buscamos ao Senhor com integridade de coração, desejando o melhor dele, Ele vai abrir caminhos onde não existe, e vai colocar rios no erro da nossa história, e coisas novas vão acontecer. E como eu disse para aquele pastor lá que perdeu a esposa, eu digo para você, igreja Resgate, o melhor de Deus ainda está por vir na sua história. Aleluia. Não são palavras de emoção, mas é a palavra do Senhor. Então, amados, Deus quer fazer algo novo na sua história. Para entrar nesse novo de Deus, precisamos deixar para trás alguns hábitos, algumas coisas como falamos. Então, Deus, para viver o novo de Deus, precisamos desprender do passado, foi o primeiro ponto. Passar pelo deserto com o Senhor. E terceiro, crer que Deus é capaz de fazer o impossível outra vez. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Glória a Deus por essa palavra. Esse é um culto que nós normalmente oramos por pessoas. Quando cantarmos essa canção, se essa palavra falou com você, você quer entregar algo para o Senhor, quer fazer um novo compromisso, eu não sei. Talvez você quer vir não somente se prostrar diante do Senhor, pedir perdão por algumas coisas. Então é hora, vem aqui, nós vamos chamar os pastores, o grupo de intercessão, para nós orarmos. Quero conhecer